Desde que a Constituição de 1988 entrou em vigor, o Brasil busca cumprir a determinação de criar um sistema de saúde universal, integral e que reduza as desigualdades regionais. Para atingir esse objetivo, a aplicação dos investimentos em saúde foi descentralizada para que os estados e os municípios gerenciassem uma parte maior da aplicação dos recursos financeiros. Apesar da medida, os recursos públicos destinados à saúde correspondem a menos da metade do que se gasta no setor. A maior parte sai do bolso das pessoas que pagam planos de saúde ou procuram médicos particulares. Em países com modelo universal, semelhante ao brasileiro, como Espanha, França e Inglaterra, a participação do gasto público corresponde a mais de 70% dos investimentos. Com o fim da CPMF em 2007, a saúde perdeu uma importante fonte de financiamento. Apesar disso, os investimentos na área cresceram, mas ainda em volume insuficiente para garantir um atendimento de qualidade e universal em serviços de alta complexidade, que é prestado em sua maior parte pelo setor privado. Para debater o financiamento da saúde no Brasil, o Ponto de Vista conversa com a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Luciana Servo. Graduada em Economia e mestre em Economia, Administração e Contabilidade, Luciana Servo é uma das responsáveis pela pesquisa Brasil em Desenvolvimento, um documento que trata dos eixos considerados prioritários para o desenvolvimento sustentável do país. Doutora Luciana, em 1988, com a Constituição Cidadã, o Brasil optou por ter um sistema de saúde integral, universal e que reduzisse as diferenças regionais. A senhora acha que com o atual modelo de gestão e de financiamento, a gente vai conseguir alcançar esse objetivo um dia? Eu acho que a gente tem sempre que comparar o que a gente tinha antes com o que a gente tem agora, né? Então, a primeira questão que se coloca é que quando se fez essa opção, o que a gente tinha era um sistema basicamente de acesso para quem estava no mercado formal de trabalho. Então, a maior parte da população não tinha acesso ao sistema de saúde ou tinha acesso via filantropia, benemerência, e uma parte da população tinha acesso via INAMPS e INPS. Quando você faz todo o movimento social no processo de redemocratização e demanda um sistema de saúde público, o que você está demandando é incluir essa grande parcela da população que estava excluída no acesso aos serviços de saúde. E, sem dúvida alguma, o que a gente tem é um sistema que já conseguiu resultados importantes nessa área. Se você olha o mapa nacional de acesso, compara o mapa da década de 80 com o mapa da década de 90, e olha as diferenças ao longo da década de 90 entre grupos, você percebe que o SUS ele contribui para reduzir as desigualdades. Então, nesse ponto já houve avanços importantes na inclusão. O que acontece é que, quando você se propôs a fazer esse sistema, você se propôs com vários princípios, né? Um princípio é que o sistema seria universal, ou seja, todo mundo teria acesso. Ele seria integral, as pessoas teriam, uma vez que entrem no sistema, o seu problema de saúde seria resolvido pelo sistema de forma integral, né? E seria descentralizado, ou seja, ele seria implementado preferencialmente por quem está mais próximo da população, que são os gestores locais. Então, a gente vai enfrentar uma série de questões. Você parte de um sistema que estava com a cobertura aí de 30%, 40% da população, para um sistema que hoje já cobre uma boa parte da população, mas cobre com diferenças ainda significativas. A senhora está falando de diferenças regionais ou de áreas da saúde? Diferenças regionais entre grupos populacionais. Então, o que eu tinha antes? Uma pessoa que era moradora de uma área rural, moradora do Nordeste do Brasil, do Norte do Brasil, moradora de determinadas regiões dentro da cidade, ela não tinha acesso aos serviços de saúde. Então, em termos regionais, o que eu vejo é uma ampliação do acesso. Isso vai se refletir, por exemplo, em resultados como redução da mortalidade infantil. Um resultado importante que a gente observa nesses 22 anos é uma redução significativa da mortalidade infantil. A gente tem um objetivo de desenvolvimento do milênio colocado para a redução da mortalidade infantil. O Brasil está muito próximo de alcançar esse objetivo. E uma parte desses resultados podem ser atribuídos ao acesso aos serviços de saúde. Quando eu olho a diferença entre grupos, eu olho a diferença entre grupos de maior renda e menor renda, eu vejo também que as desigualdades se reduziram. O que acontece é que essas desigualdades ainda continuam sendo importantes. Então, o acesso de uma mulher negra à mamografia no Brasil, ela tem mais restrições de acesso do que uma mulher branca.
quer porque a mulher branca vai acessar a mamografia pelo seu plano de saúde, quer porque ela tem condições econômicas para demandar determinados serviços. Além de tudo, a gente convive no país com diferenças e discriminação, né? Então, a gente convive com uma série de valores que esse sistema tem que lidar com ele e aprender a trabalhar. Agora, em toda eleição, para qualquer cargo, para vereador até presidente da República, a saúde pública é um tema tratado como prioritário. A senhora acha que o poder público, com todos os seus orçamentos municipais, estaduais e federal, consegue transmitir para a população que esse, de fato, é uma área prioritária? Eu acho que são duas questões. Uma questão é quanto se gasta em saúde, né? Então, em termos globais, o gasto público em saúde no Brasil ainda é baixo, né? Ele é baixo para esse sistema que se propôs estabelecer, tanto que a gente tem hoje um gasto total de 8,8% do PIB, mas metade desse gasto são as pessoas fazendo via plano de saúde ou comprando o serviço direto. Eu pego o meu recurso, meu dinheiro, né, minha renda, e vou lá e compro o serviço. A outra parte, um pouco menos da metade, é público. Agora, existem diferenças significativas entre as tentativas de se implementar o sistema, né? Então, uma parte disso é o que você olha, quando você olha historicamente, o que você vê é um aumento de parcela dos recursos para o sistema de saúde, né? Então, aumento real, mas quando você compara isso em relação ao crescimento da economia, o aumento não é tão significativo, né? Então, se eu olho em termos de volume de recursos, ou seja, em reais, o tanto de reais que eu gastava no começo da década de 90 e o tanto que eu gasto hoje em 2012 é muito maior, em termos reais, inclusive, ou seja, descontada a inflação. Mas quando eu olho isso em percentual do PIB, o aumento é de menos de 1%. Ou seja, a economia cresceu, mas a quantidade, esse crescimento, parte dele só foi para a saúde. E aí, uma das discussões que se tem nessa questão é que alguns municípios, para implementar o sistema, eles estão, de fato, hoje muito pressionados pelo sistema de saúde, né? Tem municípios hoje gastando mais de 20% da sua receita própria com saúde. Então, tem diferenças na implementação do sistema e tem diferenças de esforço sendo feitas na implementação desse sistema. Mas essa descentralização, a melhoria disso, se é que esse sistema é melhor que um centralizado, chegou à população, chega até a ponta? Quer dizer, o município está investindo mais em educação do que o governo federal proporcionalmente nos últimos anos. Agora, o serviço prestado para a população está melhorando também na mesma medida? Bom, aí nós temos também diferenças, né? Então, se você tem uma pesquisa que o IBGE faz, que ele pergunta à população assim, você buscou atendimento nas 2 últimas semanas? E se buscou, foi atendido? E a maior parte da população diz que quando buscou, foi atendido. Tá? Então, o que a população está falando que quando buscou, foi atendido? É que ela foi atendida naquela primeira consulta, na consulta básica ou num primeiro contato com o sistema de saúde. Então, esse primeiro contato, de fato, amplia-se muito o acesso. Amplia-se o acesso também na continuidade do atendimento. Só que essa continuidade do atendimento ainda é um gargalo no sistema. É um gargalo por falta de recursos e é um gargalo por problema de gestão, né? Então, eu faço a minha primeira consulta com um especialista e esse especialista me pede um exame, né? Supondo que eu faça um exame com um médico clínico que seja, ou com um ginecologista, um mastologista, enfim, com um médico de saúde da família. E ele fala assim, olha, eu acho que para a sua idade você tem que fazer uma mamografia, né? E aí, entre essa consulta e eu conseguir o exame, primeiro demora muito, né? E segundo, para conseguir o resultado também demora muito, e depois para retornar e conseguir essa consulta com o especialista demora muito. Então, nós temos gargalo nesse processo de continuidade. A outra questão é como a atenção básica, que deveria ser a porta de entrada, ou seja, quando eu busco um serviço, eu deveria procurar primeiro a atenção básica. Ele se expandiu muito, mas ele ainda tem vários gargalos para serem resolvidos. A população, na busca de resolver seus problemas, ela vai para a porta de um hospital, né? Parte dessa demanda da porta do hospital é uma demanda necessária, né? São pessoas que, de fato, têm necessidade de um atendimento de urgência ou emergência. Outra parte é aquela população que tentou ser atendida na unidade básica, que tentou ser atendida em outras unidades, não conseguiu e vai na porta do hospital tentando ser atendida. Com isso, pressiona o hospital, ou aquela porta de hospital, que deveria ser um serviço voltado para níveis mais complexos do sistema, para fazer atendimentos que deveriam estar sendo feitos na atenção básica. Então, não se pode tirar a razão da população quando ela diz, olha, está demorando muito, eu estou tendo problema de atendimento, mas também não se pode dizer
que, comparando historicamente, eu tenho um sistema hoje melhor do que eu tinha na década de 80. Então, o que a gente está dizendo? Olha, nós temos problemas de um lado, nós temos problemas de financiamento, né? Nós temos problemas de financiamento, porque esse sistema, por vários motivos, quando eu olho a necessidade de recursos que eu teria para implementar esse sistema, 3,7% do PIB, que é o recurso público, seria insuficiente. Né? Aí, quanto deveria ser? Bom, o número que a gente tem são os números de comparação internacional. A média internacional tem 6,5% do PIB, até um pouco mais. Então, nós estamos falando em mais 3% do PIB. Não é um esforço pequeno. Mas também a gente sabe que o sistema tem problemas de gestão. Né? Tem coisas que poderiam ser resolvidas com instrumentos de gestão e melhorar a eficiência do sistema e, com isso, também melhorar o acesso. Então, eu tenho esses dois lados. Eu não posso negar que eu preciso de mais recursos, mas eu também não posso negar que eu tenho problemas de gestão no sistema. Pois é, uma das soluções, digamos assim, para o problema de recurso foi aventada a emenda constitucional 29, né, que vai fazer agora, nós estamos em janeiro, ela foi sancionada, a lei foi sancionada, e quase um ano depois, a senhora acha que melhorou, correspondeu às expectativas, a definição do que são ações e serviços em saúde, e a vinculação dos recursos também para a área de saúde? Aí, nessas batalhas históricas, né, dos movimentos sociais em relação aos recursos da saúde, a própria emenda constitucional foi um primeiro passo de uma vitória, porque disse que os estados, municípios e o governo federal teriam que gastar em saúde. Né? O que acontece é que você disse que tem que gastar em saúde, mas você não deixou claro, porque precisava ser regulamentado, em que precisava gastar. Então, você poderia gastar em saneamento e dizer que era saúde, poderia gastar em educação e dizer que era saúde. Então, é importante definir o escopo da saúde. Durante 12 anos, o Conselho Nacional tentou fazer isso, tem uma resolução do Conselho Nacional de Saúde que tentou fazer isso, mas não era uma lei. E aí, agora, em janeiro, a gente teve a promulgação da lei, né, da Lei Complementar 141. E essa lei vem dizer o que para efeitos da aplicação dos recursos públicos em ações e serviços públicos de saúde, é o gasto nessas ações e serviços públicos. Então, não pode se incluir, por exemplo, merenda escolar. Merenda escolar é um gasto importante, é um determinante social da saúde, mas não é um gasto de saúde. Não se pode incluir qualquer ação de saneamento. Não se pode incluir Bolsa Família. Tá? Então, define o que é o espectro das ações, ou seja, quais são as ações que, quando eu falo que eu tenho que aplicar 15% do recurso municipal, 12% do recurso federal e a variação do PIB, do recurso estadual e a variação do PIB, no caso do recurso federal, o que eu tenho que aplicar. Então, isso em si é um avanço da regulamentação da emenda. Qual que é o problema? Ao mesmo tempo, havia uma expectativa de que, ao se regulamentar a emenda, também se definisse mais recursos para a saúde. Né? Os movimentos sociais demandavam 10% da receita corrente bruta, ou seja, que implicaria em um aumento, os cálculos anteriores, de 50 bi para 70 bi, não resolveria o problema, mas seria um aumento. E aí, isso não foi à frente, nem isso, nem quando a CPMF, né, quando a CPMF foi extinta, entrou-se em discussão a contribuição social da saúde, e essa também não entrou em vigor, não conseguiu apoio para ser aprovado. A senhora acha que para melhorar o quadro precisaria de uma nova contribuição para financiar a saúde? Assim, de fato, da onde virar os recursos é a grande discussão hoje. Né? O que acontece é que você ter uma fonte de contribuição como a CPMF, né, que para o governo como um todo, não só para a saúde, era uma fonte de fácil arrecadação, etc. E de repente você fica sem essa fonte, isso gera um problema. Agora, não cabe tanto à saúde dizer se é uma nova contribuição ou não. Isso é uma discussão maior sobre o sistema tributário. O que a saúde, o que os movimentos sociais da saúde dizem é que você precisa de mais recursos. O que o governo diz? Olha, com o espaço fiscal que eu tenho, eu não consigo aplicar em saúde sem tirar de outras coisas que são prioritárias. Então, esse hoje é o embate. Uma das coisas é quais são as fontes, as formas de financiamento que você pode obter para a saúde. Doutora Luciana Servo, coordenadora de Estudos e Políticas de Saúde do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o estudo que a senhora participou sinaliza que a parcela pública, do investimento público no setor de saúde, está sendo mais voltada para atendimento básico, enquanto a saúde privada, os planos de saúde estariam mais focados em áreas mais lucrativas, de alta complexidade. A senhora concorda com esse quadro?
Na verdade, o que a gente tem, assim, a gente não... Você tem 3 entes gastando em saúde, né? O governo federal, os estados e o município. A gente não sabe exatamente, a gente não tem informação exatamente como acontece o gasto dos estados e municípios. A gente está buscando essas informações. No governo federal, a gente tem uma distribuição que a gente chama de programática, né? Ou por ações de governo. E a maior parte do orçamento federal ainda está alocado em média e alta complexidade. O que acontece é que está alocado dessa forma, em média e alta complexidade, ou seja, 40%, 46% do recurso federal ainda está em média e alta complexidade, em parte porque você tem um gasto histórico, ou seja, o governo federal vinha transferindo para pagar determinados serviços e esses serviços precisam ser mantidos. Ao mesmo tempo, com o processo de implementação do Sistema Único, o governo federal disse, olha, eu quero que o sistema de atenção básica ele seja estruturante no sistema de saúde. E aí vai se ampliando progressivamente o investimento da atenção básica. Então, o que você observa é um aumento do investimento na atenção básica, tá? Ainda insuficiente, mas um aumento da atenção básica. A gente não sabe exatamente quanto estados e municípios gastam em atenção básica. A gente imagina que municípios estejam cada vez mais gastando em atenção básica, que esteja pressionando o orçamento dos municípios e que estados estejam gastando em média e alta complexidade. A gente não tem esse número. O que acontece é que o segmento privado, ele também gasta em consultas básicas, mas o segmento privado ele é de livre escolha, digamos assim, né, entre aspas. Mas quando eu tenho um plano de saúde, uma das coisas que eu quero é poder escolher meu médico, escolher que eu vou a um cardiologista ao invés de passar primeiro para um clínico geral. Então, isso faz com que as pessoas acabem buscando, às vezes, procedimentos e especialidades, desnecessários ou não sei, podem ser até necessários, mas com mais, se busca isso e sem muita coordenação por parte desse segmento, do plano de seguro de saúde. Porque as pessoas foram atrás do plano de seguro de saúde exatamente para poder também ter mais escolha, para poder reduzir o tempo de espera, entre outras coisas. Então, quando você olha os gastos, né, o gasto total em saúde, você de fato vê que uma parte forte do gasto privado está concentrado em medicamento, em plano de saúde, e o gasto do plano de saúde é fortemente concentrado em atenção ambulatorial e hospitalar, né? Mas é necessário, assim, a gente não tem informação suficiente para dizer exatamente em que tipo, se é um gasto necessário, se não é, para onde está indo esse gasto. Essa não é uma informação que ainda se faz necessária no Brasil. A senhora falou que no financiamento de saúde brasileiro, menos da metade dos recursos é pública, né? Os recursos é público. A maioria dos recursos é privada. Como é que se dá em outros países que têm um modelo parecido com o nosso, assim, que se propõe universal? Bom, o que em geral se faz nesses países é que o financiamento público é majoritário, né? A maior parte do financiamento da saúde é público. Então, países que têm sistema universal gastam no mínimo 70% do seu recurso vem de fontes públicas, tá? Em alguns países até mais, porque isso 80%, 90%. No Brasil, a gente tem um sistema que na repartição público-privada ele se parece mais com o americano. E o sistema americano não é um sistema universal, né? A grande discussão que se tem hoje no sistema americano é a possibilidade de você ter um mínimo de universalidade, ou mínimo de acesso para toda a população, né? Via os planos que foram propostos pelo governo do Obama e outras coisas que estão em discussão lá. Mas isso se deve até ao processo histórico do país, né? No caso, por exemplo, de países como a Inglaterra, é uma escolha social que vem sendo debatida, enfrentando resistências, mas o sistema nacional inglês é considerado um patrimônio pela população inglesa. Então, eles defendem, inclusive em épocas de crise, defendem fortemente a manutenção do financiamento público para a saúde. Cobram eficiência, cobram melhorias de gestão, mas defendem fortemente que o sistema de saúde tem que ser financiado, principalmente, organizado e regulado pelo setor público. Outros modelos, como o francês, é um pouco diferente, mas ainda assim o Estado é um forte regulador da forma como as pessoas acessam o sistema de saúde. O que acontece no Brasil também é que eu posso, se eu tenho um plano de saúde, eu acesso o sistema de plano de saúde, e aí, por um princípio constitucional, se eu tenho problemas ali no meu plano de saúde, eu recorro ao SUS, e depois eu vou usando os dois sistemas sem muita regulação do acesso. Não estou falando em restrição, acho que não deve ter restrição de acesso, não é isso que está se discutindo. Mas que seria fundamental, você sabe, o Estado regular
quando é que as pessoas usam um e outro serviço e como é que elas se organizam, como é que se organiza essa relação entre planos e seguros de saúde e o sistema público, isso é fundamental. Você começa a ver algumas questões que surjam, por exemplo, agora que a ANS proibiu a venda de planos, suspendeu a venda de planos, em parte é por causa da rede desses planos que era insuficiente. E esses planos, parte deles estavam usando a rede do SUS, vendendo planos usando a rede do SUS. Então, é, no mínimo, estranho você ter um plano que promete oferecer serviços que não consegue. Então, tem uma parte desse debate que está acontecendo, já vem acontecendo há algum tempo, mas o ano passado, né, ele foi mais noticiado. Agora, para além disso, você tem mesmo aqueles planos muito estruturados, você tem compartilhamentos de diversos tipos. Então, eu tenho o mesmo profissional de saúde, ele atende o setor público, você atende o setor privado, e aí, por diversos motivos, ele talvez faça menos horas no setor público do que deveria fazer, né? Então, sei lá, eu tenho um contrato de 40 horas, trabalho 30, fico as outras 10 à disposição, mas essas outras 10 eu estou atuando no setor privado também. E aí, com isso, você tem esse compartilhamento de recursos sem muita regulação. Nesses outros países, o que se busca é uma regulação mais forte dessas relações, né, entre o setor público e o privado. E existe uma grande discussão se a principal questão para se obter um sistema universal não seria ter um financiamento público majoritariamente, né? Então, no Brasil, dadas as dificuldades, está se indo para outros caminhos, mas uma das discussões que se tem sobre a possibilidade de se obter um sistema universal com essa repartição que a gente tem no Brasil e se isso não seria uma restrição, né? E aí, uma outra discussão que você tem que é muito importante o Estado diz, olha, minha prioridade é o Sistema Único de Saúde, né? Eu vou, assim, discursivamente, eu vou priorizar o Sistema Único de Saúde. Mas eu pego essa parte da população que tem mais renda e permito que ela, através do imposto de renda, receba uma parte do que ela pagou para esses planos. Né? E com isso, o Estado está incentivando indiretamente o segmento de planos de saúde. Exatamente, as renúncias fiscais acabam sendo contraditórias com o sistema universal. Isso. Né? Assim, eu acho que aí as sinalizações, elas são controversas, né? No mínimo, não sei, contraditórias, e existe uma grande controvérsia sobre se deveria ou não deveria existir esse tipo de renúncia, ou seja, se essa sinalização que o Estado está dando, ela não seria uma sinalização de, não sei se não priorização, mas de, pelo menos um problema na forma como o sistema está estruturado. Qual é o impacto dessas renúncias no financiamento da saúde? A senhora tem um levantamento nesse sentido? A gente não, como renúncia é aquilo que você deixou de arrecadar, o que a gente sabe é que a estimativa que a Receita faz é que no total elas estariam hoje em 15, 16 bilhões. Né? Mas desses 15, 16 bilhões, uma parte é para filantropia, hospitais filantrópicos, que é uma forma de reduzir o preço, assim, é outra discussão. Mas uma parte grande dessas renúncias é para plano de seguro de saúde. São as pessoas que ou via empresa, né, via custos da empresa, redução de custos da empresa, ou via pessoa física, que é a declaração direta no imposto de renda completo, no formulário completo do imposto de renda, obtém a restituição desse valor. Né? E aí a questão toda que se coloca é assim, mas o SUS, o problema eu estou atrás do plano de saúde porque eu não tenho qualidade. Mas aí o Estado deve privilegiar só uma parcela da população. Então essa é a grande discussão. Ou o Estado, se ele tem recursos, ou se ele está abrindo mão de recursos, ele não deveria abrir mão para a parte não universal do sistema. Né? Pelo menos assim, isso é uma coisa que é controvertida, mas cada vez mais no IPE a gente tem reforçado essa posição de que a renúncia é uma sinalização equivocada do Estado em relação à priorização do sistema público de saúde. E o governo tem sido sensível a essa observação do IPEA? Bom, na verdade, assim, esse debate ele é muito complicado, ainda que existam pessoas, né, dentro do governo que acham importante esse debate, mas aí tem outros dois níveis de discussão. Da parte da Receita, a gente ouve, né, nunca teve uma discussão mais forte com eles, mas que a forma deles conseguirem recolher a contribuição dos profissionais liberais, né, principalmente médicos, profissionais de saúde, é pelas notas fiscais que vêm desses impostos. Então, que a perda tributária, ou seja, a perda via renúncia, é menor do que a arrecadação que eles têm. Mas a gente nunca viu essas estimativas. Então, seria importante, é importante discutir isso. Acho que o IPEA tem que levar isso para uma discussão com eles. E, assim, os exemplos que a gente teve de tentar passar aqui, inclusive no Congresso, né, tempos atrás, uma proposta de acabar com as renúncias para
para o imposto de renda da pessoa física não prosperaram. Por quê? O segmento que tem plano de seguro de saúde é o segmento que também tem mais capacidade de mobilização. Então, você tem esses dois lados. Tem uma dificuldade, né, de se discutir, se debater isso no plano mais participativo, que seria Câmara, Congresso, e do outro lado você tem a questão tributária que precisa ser discutida. Mas o que a gente está propondo é colocar essa questão em debate. Já tem pessoas do IPES que escreveram sobre essa questão e a gente está continuando escrevendo e vamos começar a levar isso para dentro, né, para uma discussão pública, via imprensa, mas também uma discussão interna ao governo para ver o que seria possível para, pelo menos, problematizar. Doutora Luciana, nas últimas décadas também, o Brasil passou por uma mudança muito grande no seu quadro epidemiológico, quadro populacional, a população envelheceu e as mulheres estão tendo menos filhos agora. Como é que isso afeta a saúde pública? Bom, o envelhecimento da população, ele, em geral, tende a demandar mais recursos, né? Então, a gente já tem um problema de restrição de recursos e numa situação onde eu tenho um envelhecimento, a população mais velha, se eu olho a curva de gasto, digamos assim, quem gasta mais, as pessoas logo nos primeiros meses de vida, né? As crianças de menor idade e as pessoas mais idosas. Por quê? Porque essas pessoas mais idosas, elas tendem a ter mais doenças crônicas, ter restrições de mobilidade, outras questões de saúde, que acabam demandando mais recursos de saúde. De um outro lado, com o desenvolvimento, o que você começa a ter é que você começa a reduzir a participação das doenças que são mais, não fáceis, mas que são as contagiosas, as doenças infecto-parasitárias, que são doenças que o sistema de saúde, ou via saneamento, ou via mudanças no perfil educacional da população, você consegue resolver. E passa a demandar tecnologias mais avançadas. Então, vou pegar de novo o exemplo da mortalidade infantil. Até pouco tempo, uma parte grande da mortalidade infantil poderia ser respondida por ações ou da atenção básica, ou seja, ações mais simples, né? Não que a atenção básica seja mais simples, mas uma atenção que é uma consulta médica, um acompanhamento pré-natal. E aí você passa a ter mais importância no momento do parto, ou seja, você passa a ter mais importância não só do acompanhamento pré-natal, mas em alguns casos você precisa ter uma atenção mais especializada no parto. E aí você começa a exigir uma quantidade maior de leitos de UTI neonatal, que são recursos que costumam demandar mais investimento do governo. Doutora Luciana Servo, coordenadora de Estudos e Políticas de Saúde do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês pela oportunidade. Este foi o Ponto de Vista, uma transmissão conjunta entre a TV Câmara e a Rádio Câmara. A íntegra deste programa e de outros você pode acompanhar no site da Câmara, em www.câmara.leg.br. Muito obrigado.